Pessoal, então vamos começar oficialmente então, né? Bom dia a todos. Mais uma vez aqui, toda sexta-feira pela manhã. A gente aqui na nossa aula de desenvolvimento e comportamento humano nas organizações, aqui da Uniswan. Então sejam muito bem-vindos. Sempre uma felicidade muito grande para mim estar aqui com vocês. Hoje a gente tem uns assuntos bacanas para ver. Então, pessoal, vamos iniciar agora, então, que a gente tem muita coisa bacana para a gente ver, ainda temos que ver a atividade supervisionada hoje. Qualquer coisa, qualquer dúvida aí no meio, pode me interromper, abra seu microfone aí e fala, professor, não entendi isso aí não, repete. Esse assuntinho aqui desses métodos tradicionais, às vezes ele faz uma pequena confusão na cabeça, se confunde um com o outro, se não entendeu muito bem, é só me falar. Então, hoje, iniciando o assunto de métodos tradicionais, eu também quero só chamar a atenção de vocês para uma coisa. Nós vamos falar agora dos métodos tradicionais, diferente do que nós vimos semana passada. Semana passada nós vimos os tipos de avaliação, 90 graus, 180, 360. Aqui agora, métodos de avaliação. Esses métodos, eu só quero chamar a atenção também, na semana que vem, nas próximas aulas aí, eu vou tentar trazer um exercíciozinho para a gente poder tentar fazer com vocês um formulário de avaliação de desempenho e tal. Então, tem um vídeo lá, acho que é a própria Denise mesmo, que ela fala, outros autores também falam assim, que esses métodos tradicionais, eles até estão já sendo um pouco deixados de lado. Por isso que o nome fala métodos tradicionais. E tem os métodos modernos, né? Que muitas empresas aplicaram esses métodos tradicionais durante muitos anos, mas hoje elas já estão partindo para métodos mais modernos, mais contemporâneos de avaliação. Então, eu quero chamar a atenção, porque às vezes o aluno vê a pessoa falando, né? Uai, já está sendo deixado de lado, para que o professor está falando com a gente? Não, as empresas estão adaptando, né? Se adaptando e mudando essas metodologias para metodologias mais modernas. Mas tem muita empresa hoje que ainda adota esses métodos tradicionais. Dependendo da situação, você pode aplicar um método desse aqui. Quer dizer que ele está errado, que caiu em desuso, não se pode mais usar. Não. Todo mundo vai modernizando. Esses métodos ainda são utilizados aí por muitas empresas. Só que, como tudo na vida ela vai modernizando, né? Os estudiosos dessa área, eles começam a perceber que esses métodos, eles têm algumas pequenas falhas, deixam a desejar em alguns aspectos. Aí pensam, não, a gente precisa de um método mais moderno que não tenha essa falha, que esses métodos aí têm. E começam a desenvolver novas metodologias, que nós vamos ver na aula que vem. E aí começam a perceber que esses novos métodos ali, eles trazem mais benefício para a empresa. Não quer dizer que esses métodos aqui estejam errados, não é isso, né? Então, eu só gostaria de chamar a atenção para isso, sobre esses métodos aqui, tá? Vou falar sobre alguns hoje, porque eu vou parar e tenho que falar sobre atividade supervisionada. Vai ficar 2 para a gente ver na aula que vem, mas esses 2 da aula que vem a gente vê eles rapidinho. E na aula que vem a gente já entra, então, nos métodos modernos, já aí para encerrar o assunto, né? Antes que eu me esqueça também, muitos alunos perguntam, professor, desses métodos aí, qual é o melhor para eu poder adotar na minha empresa, no meu tipo de empresa? Também já gosto de deixar claro para vocês que não existe uma resposta para isso, né? Cada caso é um caso. Para cada tipo de empresa, você pode pegar um determinado método que vai se encaixar melhor ali naquilo que você pretende fazer dentro da sua empresa. Então, também vou falar sobre isso na hora que a gente estiver encerrando essa primeira parte da aula hoje. Hoje a gente vê alguns métodos aí. Então, olha lá o que o Renato fala. Há uma variedade de métodos para avaliar desempenho humano. Avaliar desempenho por um grande número de um grande número de pessoas nas organizações usando critérios de equidade e justiça, e ao mesmo tempo estimulando-os, não é uma tarefa fácil.
Realmente não é fácil, não. Né? Por isso você tem que analisar, no caso lá da sua empresa, o que será o melhor a ser aplicado. Porque, dependendo da situação, você vai estar avaliando um grande número de pessoas, né? E você tem que ser o mais justo possível, né? Nós vimos na aula passada que um dos maiores problemas dessas avaliações de desempenho é as pessoas depois terem um senso de injustiça, achar que foi injustiçado na avaliação que ela teve. Então, você tem que utilizar os métodos de uma forma que gere a menor sensação de injustiça possível. Todo mundo se sinta, né, a avaliação foi justa e tal. E ela tem que ser motivadora. Também falei bastante sobre isso na aula passada. A avaliação de desempenho, gente, ela não é um momento para você chegar e punir funcionário que errou durante o período lá que está sendo avaliado, não é para punir ninguém, não é para você castigar ninguém, não é para chamar atenção, corrigir ninguém. Né? A correção tem que ser feita, é claro, mas ela é um momento de motivação. Você avaliou o funcionário, sentar com o funcionário, ter uma conversa transparente e aberta com ele, né? Procurar mostrar, procurar encontrar também o que ele fez de bom, né? Os seus pontos fortes, agradecer, eu falei na aula passada, agradecer o funcionário, né? Pelo desempenho dele ao longo daquele período lá, e aproveitar também, mostrar para ele também onde ele deixou a desejar, o que ele pode melhorar, mostrar que já está arrumando para ele uma forma de treinamento para ele suprir aquelas falhas dele. Então, é o momento de motivar. Você fazer isso tudo com um conjunto de funcionários não é uma tarefa muito simples, realmente não. Né? Então, por isso que o Kevenato fala isso aqui. Então, olha lá, por essa razão, por isso tudo que eu falei aqui, por essa razão, muitas organizações constroem seus próprios sistemas de avaliação, ajustando as características peculiares. Então, você também pode fazer adaptações. A gente vai ver aqui alguns modelinhos ali, alguns né, que o Kevenato cita no livro dele, mas cada empresa se adapta, ela pega aquilo ali e faz uma adaptação à sua realidade, né? Então, esses métodos tradicionais mais utilizados são esses aqui, ó. Escalas gráficas, escolha forçada, pesquisa de campo, incidentes críticos e lista de verificação. Hoje, nós vamos ver esses três primeiros aqui, ó. Nós vamos ver escalas gráficas, escolha forçada, pesquisa de campo. Na aula que vem, a gente vê incidentes críticos e lista de verificação. Essa lista de verificação também, deixa eu só também deixar claro, eu nem ia colocar ela aqui. Eu deixei, porque está lá no livro do Kevenato, senão também, né, você tem o livro em PDF, que eu disponibilizei lá para você. Até quem não tiver visto lá o livro em PDF, me fala, quem não estiver achando, me fala que eu mando para ele lá no WhatsApp de novo. Senão você vai ver lá no livro, né? Vai ver que tem lá a lista de verificação, fala, o professor não falou disso aqui, ele pulou matéria, deixou de dar matéria. Então, mas por que eu também nem ia falar? Porque ele é muito parecido com escalas gráficas. Sabe, eu nem vejo nenhum sentido falar dos dois. É muito parecido, ele tem um critériozinho diferente lá só, que o autor mostra lá, mas é muito parecido. Sabe? Mas aí eu que fiz questão de deixar. Então, na aula que vem também, a gente vai acabar rápido isso aqui, porque aí eu vou perder um tempinho maior só falando de incidentes críticos, já passo rápido pela lista de verificação e já entro na fase final do nosso curso aí das metodologias contemporâneas, modernas de avaliação de desempenho. Então, é por isso, tá? Então, pegando aqui hoje com vocês, ó, escalas gráficas. Vamos ler isso aí. Vamos entender direitinho o que está por trás desses métodos das escalas gráficas aí, para você saber aplicar isso algum dia na sua vida, né? Vamos ver lá então, professor. Escalas gráficas. É um método baseado em uma tabela de dupla entrada.
Nas linhas estão os fatores de avaliação e nas colunas os graus de avaliação. E se você ler esse texto aqui fica um pouco confuso, mas já eu vou mostrar para vocês um exemplo. Não tem nada de confuso, pelo contrário. É um método muito fácil de você elaborar, muito fácil de aplicar. Sabe? Não precisa de você ter especialização nenhuma na área, não. Qualquer pessoa vai conseguir fazer ou criar um formuláriozinho, questionáriozinho de avaliação para poder aplicar isso numa equipe. De um lado, você coloca o que você quer avaliar, as competências que você quer avaliar de cada um, e nas colunas você coloca o grau. Se a pessoa foi ruim, boa, ótima, o grau lá que você quer avaliar. Nós vamos ver um exemplo. Os fatores de avaliação são critérios relevantes ou parâmetros para avaliar o desempenho do funcionário. O primeiro passo, então, é definir os fatores. O que você quer avaliar? Definir os fatores que servirão como instrumento de aferição e comparação dos funcionários envolvidos. Os fatores de avaliação são comportamentos, atitudes. Já eu vou mostrar uma tela onde tem diversos tipos de comportamentos, de atitudes, de critérios que você pode utilizar para montar a sua escala gráfica. Eu até gosto de chamar atenção para alguns lá. Já eu vou mostrar. E aí, depois, definido os critérios que você vai avaliar, os fatores que você vai avaliar, o segundo passo é você definir os graus. Né? Segundo passo é a definição dos graus de avaliação para definir as escalas de variação no desempenho em cada fator de avaliação. Vou mostrar um exemplo daqui a pouquinho. Geralmente utilizam-se 3, 4 ou 5 graus, mas normalmente o que a gente vê é isso aqui, ó. Ótimo, bom, regular, ruim, péssimo. Normalmente a gente vê. Você pode acrescentar a seu gosto algum. Se quiser também acrescentar aqui excelente também, né? Tirar o péssimo e deixar de ruim, regular, que tem gente que fala assim, eu não gosto nem de colocar na tabela lá o péssimo, porque eu acho que nenhum funcionário merece uma nota péssimo. Muito feio, né? Se for avaliar o funcionário, dá um péssimo para um determinado funcionário. Se você tem um funcionário que está merecendo um péssimo lá na avaliação dele, eu acho que, de repente, você tem que reavaliar a situação desse funcionário, reavaliar se ele realmente merece continuar no quadro da sua empresa. Então, tem algumas pessoas, eu já vi, elas gostam de colocar ruim, regular, bom, ótimo e excelente. Né? Você pode dar um excelente também para o funcionário. Eu já vi também gente preparar esse tipo de avaliação e falar, não, o funcionário não merece um excelente, vai só até ótimo, né? Então, pode ter um cara que foi muito bem avaliado, ele merece mais do que ótimo, merece um excelente. Né? Então, em contrapartida, eu acho que ninguém merece um péssimo, então eu prefiro colocar ruim, regular, bom, ótimo, excelente. Então, mas isso aí fica a critério. O importante é que você utilize esses mesmos critérios para todo mundo, né? Utilize para todas as pessoas que você vai estar avaliando lá, para que não haja essa questão da injustiça aí de um setor com o outro, de um funcionário com o outro. E esses critérios, nós vamos ver um exemplo já. Mas e esses critérios? O que eu vou realmente avaliar? Então, ó, aqui eu peguei lá do livro do Chiavenato, os principais critérios que o Chiavenato cita lá no livro dele, que pode ser usado nas outras metodologias também. Né? Isso aqui se aplica a outras metodologias também. Aqui o Chiavenato está relacionando os possíveis critérios que você pode querer avaliar. Você não precisa avaliar todos. Aí cabe a você avaliar, né? O que é que você quer avaliar do seu funcionário? O que é que você quer avaliar da sua equipe? Então, vamos analisar alguns. Eu vou passando mais rapidamente aqui, vou parando em alguns, né? Ó, você pode, primeira coluna aqui, avaliar as suas habilidades, capacidades, traços. Né? Deixa eu só conferir se está tudo certinho aqui, para não ter problema. Avaliar traços.
Que tipo de traços, de habilidades, de capacidades do funcionário? Seu conhecimento do cargo, se ele está lá ocupando um cargo de gerência lá, por exemplo, se ele tem conhecimento daquele cargo mesmo, conhecimento do negócio como um todo, que às vezes o funcionário pode conhecer bem o seu cargo, a sua função, e ter pouco conhecimento daquele tipo de negócio que ele está atuando. Você avaliar a pontualidade e assiduidade, qual a diferença desses dois? Pontualidade, se ele é pontual, se ele chega no horário estabelecido. Se a empresa abre às 9, o funcionário está chegando todo dia às 9 horas, ele se atrasa, quase todo dia chegando 9h20, 9h30, né? E assiduidade é se ele falta ao trabalho. Se ele tem todo dia ou se de vez em quando ele falta. E quantas vezes por ano esse funcionário está faltando? Não existe um número certo, né? Quantas vezes o funcionário pode faltar ao longo do ano? Não existe um número certo, isso não tem livro nenhum. Mas eu tenho, assim, pela minha experiência de vida, pela minha experiência profissional, eu já, né, já assumi cargos de gerência em empresas que eu tive grandes equipes para comandar, muitas pessoas para comandar e tal. Eu observava ali, eu ficava fazendo essas avaliações com a minha equipe lá e tal. E eu, pela minha experiência, eu cheguei à conclusão de que o funcionário, ao longo do ano, se ele faltar aí 2 vezes, até de repente 3 vezes, num ano, sem atestado, né? Porque se ele também estiver faltando, mas trazendo atestado, então está doente e tal, isso para mim não é nem considerado a falta. O cara pegou um coronavírus aí, tá com atestado que vai fazer. Você quer obrigar o cara a trabalhar? Não tem jeito. Então, aí não, né? Estou falando assim, ele faltou ao longo do ano 2 vezes sem ter um atestado, um motivo realmente, inventou aquelas desculpas farrapadas que alguém parente que morreu, que não sei o quê. Mais 2 vezes por ano, até 3, eu relevava, tá bom, né? Passou muito disso aí eu acho que a empresa precisa preocupar e ver o que é que está acontecendo, né? Que eu penso o seguinte, eu achava válido, né? 2, 3 vezes, porque a gente tem problemas, realmente, a gente tem problema na vida, eu já cansei de ter problema na minha vida, né? Nós somos seres humanos, tem dia que acontece certas coisas aí que realmente não tem jeito você ir para o trabalho, né? Mãe aí, por exemplo, tem filho, aí o filho adoece, tem que levar o filho no médico. Nossa, é muita coisa que pode acontecer realmente. A lealdade à empresa, a honestidade do funcionário, a sua apresentação pessoal. Aqui também eu paro também um pouquinho para fazer um parêntese e chamar atenção. A apresentação pessoal aqui que eu falo, né, gente, não é a questão da beleza da pessoa, não. Apresentação pessoal é 2 aspectos básicos aí, por exemplo, o uniforme da pessoa, né? A empresa que dá uniforme para o funcionário, aí eu já vi, 20 anos trabalhando aí, eu já vi de tudo na vida. Funcionário chega para trabalhar com o uniforme todo amarrotado, todo amassado, sabe? Dá uma impressão ruim, ou uniforme sujo, você vê que a pessoa está ali trabalhando com aquele uniforme, não está lá, não lavou o uniforme tá marca de coisa que caiu no uniforme, comida, coisas, né? Ué, a empresa está dando, porque a empresa normalmente dá lá 2, 3 joguinhos de uniforme, né? É exatamente, enquanto a pessoa está usando um, bota o outro para lavar, lavou, passou, isso é obrigação do funcionário, ele está sempre não é que ele precisa ir desse jeito aqui, de terno, gravata, não, ou vai bem vestido, com uma roupinha decente e tal, ou usa o uniforme da empresa todo lavadinho, passadinho. Isso é obrigação do funcionário. Outra coisa também é a questão, por exemplo, funcionário que fica deixando aquela barba por fazer, né? Dá uma impressão ruim também. Não é que ele não pode ter barba, não. Pode ter barba sim, mas mantenha a barba sempre aparadinha, sempre arrumadinho, o cabelo arrumadinho e tal. Isso é minha obrigação, a questão de higiene, né?
você está bem apresentável para o trabalho. Então, isso é que eu estou falando ali de boa apresentação, que deve ser também, você pode querer avaliar do seu funcionário. Professor, eu tenho que avaliar isso? Gente, não é que você tem que avaliar, aqui você vai definir os critérios que você vai querer utilizar do seu funcionário. Não precisa de você colocar isso aqui tudo na avaliação, não. Aqui nós estamos dando exemplo de, normalmente, os critérios que muitas empresas adotam, de um modo geral. Aí você pode selecionar aqui os principais para você. Então, o bom senso, se ele, né, tem bom senso para, na hora que ele precisar ali fazer alguma coisa para atender uma necessidade do cliente, ele usar do bom senso também. Capacidade de realização, compreensão de situações para atender uma necessidade do cliente, facilidade de aprender, atitude pessoal. Então, isso são habilidades, capacidades, traços. Aí tem as questões dos comportamentos, né? Que algumas também eu gosto de chamar a atenção. Mas vamos lá, o desempenho da tarefa, o espírito de equipe, o relacionamento humano, a cooperação. Né? Essas três coisas aqui andam em conjunto, né? Se a pessoa trabalha bem em equipe, se ele dá bem com os seus pares, com os colegas de trabalho, se ele está sempre disposto a ajudar o seu colega, coopera, além de fazer o seu trabalho bem feito, se ele coopera com o trabalho dos colegas de trabalho. Então, aí tem umas coisas aqui importantes também, ó. Criatividade e liderança. Então, eu até gosto de parar um pouquinho, pegando o gancho aqui nessas coisas aqui, ó. Relacionamento humano, cooperação, criatividade, liderança. Gente, hoje, tem certos aspectos hoje que são fundamentais. Fundamentais. Você precisa entender. Fundamentais que a empresa, grande parte das empresas aí, elas olham isso nos seus funcionários. Toda empresa hoje aí bacana, ela quer funcionário que tenha certas habilidades, certos comportamentos, como aquilo ali, ó. O que as empresas hoje buscam? Gente, a criatividade, a questão da inovação é fundamental. Por quê? Né? Nós vivemos num ambiente de muita competição. As empresas de hoje, elas trabalham em ambientes muito competitivos. Você vê, cada dia novo é um concorrente, cada dia é um concorrente novo chegando, é um produto novo que está lançando para concorrer com o seu. É as empresas usando a internet, empresa lá da China, do Canadá, do Japão, tirando o cliente seu aqui, está vendendo hoje pela internet, o cliente está deixando de comprar aqui da sua empresa para comprar de um site lá do outro lado do planeta. Então, é uma competição muito grande. Como é que a empresa vai vencer nesse cenário competitivo? Tendo também inovação de ponta. E a inovação, ela vem de pessoas, ela não vem das máquinas. As máquinas, elas trabalham muito bem, mas quem cria é o ser humano. O ser humano que cria uma máquina, o ser humano que programa a máquina. Então, o ser humano é que tem hoje o conhecimento na cabeça. Então, isso, o ser humano hoje ele é muito valorizado pelas pessoas. E seres humanos criativos. Então, as empresas querem funcionários que chegam e percebem algo de errado ali e falam, gente, olha só, essa metodologia que está sendo aplicada hoje aqui já está ultrapassada, já tem coisa melhor para a gente fazer. Eu estou fazendo um curso aí, eu entendo de um sistema novo que eu estou desenvolvendo, vocês não querem que eu traga esse sistema para a empresa? Então, é esse cara que a empresa quer, um cara que traz a inovação para dentro da empresa, que usa seu potencial criativo para melhorar os processos da empresa, para criar produtos novos. Uma outra coisa que a Renato falou ali, a questão da liderança. As empresas também já entenderam que funcionário ele precisa ter esse espírito de liderança. Porque assim, ó, mesmo que você está numa área lá, por exemplo, você vai para a área financeira da empresa, aí você está se formando em administração, está querendo se especializar em finanças, aí você já começa a focar os seus estudos mais na área financeira e já começa a ter seu espaço na área financeira da empresa, e aí você se forma, vai fazer um MBA em finanças, daqui a pouco você vai ser promovido a gerente financeiro na empresa, você está buscando isso,
Mas mesmo que você foque a sua carreira na área financeira, você precisa entender de gestão de RH e você precisa entender de liderança, porque quanto mais você cresce, mais pessoas abaixo de você tem para comandar. Então, as empresas de hoje, elas sabem disso. Ela não vai te promover se ela perceber que você não tem muita habilidade de liderança, se você não tem muito essa questão do relacionamento interpessoal, se você não lida bem com seus colegas. Ela quer um cara que saiba tudo de finanças para promover para gerente financeiro, mas ao mesmo tempo saiba comandar bem a equipe, se não dá errado. Né? Eu já vi muitos casos aí de empresas promoveram uma pessoa errada. O cara sabia tudo de finanças, foi promovido a gerente financeiro, depois a empresa percebeu que errou, porque ele sabia tudo de finanças, mas a habilidade dele para lidar com pessoas era zero. Então ele começou a não se dar bem com a equipe começou a ficar insatisfeita com o estilo de liderança daquela pessoa, a empresa, aquela equipe começou a cair a produção, e a empresa detectou que realmente era aquela pessoa que não tinha habilidade para liderança, a coisa não estava funcionando, e aí você, depois de promover a pessoa, você não pode voltar com a pessoa para baixo, você não pode despromover a pessoa. Qual que é a solução? Dispensar. Ainda a pessoa foi mandada embora, a empresa perdeu o profissional, e teve que começar o processo do zero, arrumar outra pessoa para assumir o cargo de gerente financeiro. Então, sempre que você tiver oportunidade, faça cursos nessas áreas, tentem desenvolver em vocês também esses aspectos da criatividade, da liderança, do relacionamento humano, do trabalho em equipe. Isso tudo é muito importante para a sua carreira, para a sua vida pessoal e profissional. Habilidades de segurança, dando sequência aqui, né? Responsabilidade. O que aconteceu? Espera aí, gente. Espera aí. O computador travou. Eita! Ai, tá vendo? Esse computadorzinho meu, ele não tá muito legal. Não foi a internet, não. Agora tinha sido o meu PowerPoint que travou. Vou voltar aqui, desculpem. Então, habilidades de segurança, responsabilidade, atitude e iniciativa, personalidade, desembaraço, prontidão, né, para ajudar. Prontidão está relacionado ali também à cooperação, mas ele está ali pronto para ajudar a empresa no que ela precisar, né? Então, todos esses são comportamentos que você pode utilizar para montar seu formulário de avaliação, a sua escala gráfica. Por fim, né, metas e resultados, a quantidade de trabalho, a qualidade do trabalho. Então, isso aqui também tem uma diferencinha, né? Quantidade de trabalho e qualidade do trabalho, porque eu já vi funcionários, gente, que eles, num curto período de tempo, eles faziam um volume muito grande de trabalho. O cara trabalhava muito, o cara pegava, fazia um cadastro lá, fazia tudo muito rápido, mas, em compensação, muito erro. Tinha que depois ter um retrabalho de ficar lá corrigindo o que o funcionário tinha feito. Que ele fez rápido, mas fez errado. Então, também, isso não é legal. Em compensação, eu já vi uma pessoa que trabalhava comigo numa empresa aí, nossa, esse cara, pelo amor de Deus, esse sim era um bom funcionário, porque ele fazia, num curto espaço de tempo, ele fazia um volume muito grande de trabalho certo. Né? Para você ter uma ideia, isso é real. Ele pegava um cadastro para fazer lá de um condomínio, eu sempre trabalhei nessa área de condomínio, né? Ele pegava um cadastro lá para fazer de um condomínio, 300 apartamentos, tinha que cadastrar aquilo tudo no sistema, o nome da pessoa, o CPF, os documentos pessoais, endereço, tudo direitinho, telefone, e-mail, é muita coisa para fazer. Então, um volume de trabalho muito grande, coisa que normalmente uma pessoa gastava aí de 2 a 3 dias para fazer aquele trabalho todo completo. Ele fazia isso num dia, em menos de um dia, ele pegava isso de manhã, antes de encerrar o dia, já estava o cadastro todo pronto e certo. Era impressionante. A gente fosse ir conferir o trabalho dele lá para ver se imprimia o relatório daquele cadastro lá, ia dar uma conferida para ver, estava tudo certinho.
Então, isso é importante, né? A pessoa ter uma quantidade de trabalho grande, mas a qualidade do seu trabalho também, você precisa avaliar, né? O que mais? Atendimento ao cliente, a satisfação do cliente, né? Se o funcionário atende bem o cliente, se os clientes estão satisfeitos com o seu trabalho, se ele atua bem aí para reduzir os custos da empresa, rapidez das soluções, redução de refúgio, a ausência de acidentes, se ele contribui também para que não tenha acidente de trabalho, manutenção dos equipamentos, atendimento a prazos, as empresas hoje também valorizam muito isso, né? Porque os clientes valorizam. O cliente quer que você se comprometeu lá a entregar dentro daquele prazo lá, entregue dentro daquele prazo. Né? Uma coisa que irrita muito o cliente é chega no dia lá, a empresa inventa uma desculpa. Ó, infelizmente, a gente falou que ia estar entregando hoje, mas eu tive um problema aqui interno, vou estar entregando isso até na terça-feira eu te entrego. O cliente já ficou insatisfeito. Chega terça-feira, acaba arrumando mais uma desculpa. Não, amanhã cedo, eu prometo. Então, acaba que entregou na quarta de manhã, uma coisa que tinha prometido entregar hoje, sexta. Se o funcionário tem foco nos resultados, se ele busca o aprimoramento técnico, está sempre buscando. Então, gente, isso aqui tudo são critérios que podem ser utilizados para você montar uma escala gráfica, e aí fica a critério de vocês quais critérios vocês vão utilizar, tá? Pessoal, então vamos ver um exemplinho, ó. Aqui eu tenho um exemplinho, ó, de uma escala gráfica, ó. Do lado esquerdo aqui, nas linhas, eu coloco os critérios. Aqui está bem resumido, né? Professor, é curtinho assim? Não, porque aqui eu não tinha como. Se eu fico colocando coisa demais aqui, fica extenso demais, que com a letra pequenininha, né? É só para você ter uma noção, né? Então, ó, aqui eu poderia montar um questionáriozinho, um formuláriozinho de escala gráfica para avaliar meus funcionários, onde eu ia estar avaliando a produção, quantidade do trabalho realizado, a qualidade, né, o esmero no trabalho, se ele faz caprichado, ele faz um volume de trabalho grande e certo, correto, com o mínimo de erros possível. Se ele tem conhecimento do seu trabalho, a perícia dele no seu trabalho, se ele faz bem aquilo que ele está fazendo, se ele entende daquele trabalho que ele está fazendo, se ele coopera, se ele tem um bom relacionamento interpessoal, além dele fazer o seu trabalho bem feito, se ele está colaborando com seus colegas de trabalho, a compreensão de situações e capacidade de resolver problema do cliente, né? O cliente chega com um problema, se ele compreende bem aquela situação ali e consegue arrumar a solução para o problema do cliente. A criatividade, a capacidade dele de inovar e a capacidade dele de realizar, a realização, da capacidade de fazer a coisa. Ele viu o problema do cliente, entendeu o problema do cliente, teve uma ideia bacana, foi lá e resolveu a coisa. O cliente saiu satisfeito com o problema dele resolvido. Então, isso aqui, ó, eu vou pegar e vou dar um grau aqui para cada um desses critérios. A produção dele, ótimo, bom, regular, ruim, péssimo. Ou posso simplesmente colocar um número, né? De 1 a 5. Onde 1 é péssimo, 5 é ótimo. A qualidade foi bom, regular, ruim, péssimo, e aí vai. Então, você pode ver que ele é fácil utilização. Fácil se montar. É só você observar, pega ali as sugestões do Kevenato, vê o que você quer avaliar da sua equipe, que você precisa avaliar lá, seleciona lá o que você quer avaliar, estabelece os graus, como eu falei, se você quiser, você pode só mudar aqui, ó, tirar o péssimo e acrescentar aqui excelente, pode também, né? Não é obrigado a fazer dessa forma aqui, não. Fica a seu critério, mas importante aqui, você vai ver as vantagens e desvantagens desse método, que ele tem muita vantagem, é fácil utilizar, fácil você criar, fácil você comparar de um funcionário com o outro, né? Então, vamos lá, olha lá, vantagens e desvantagens, ó. É fácil você planejar e construir essa ferramenta, esse instrumento de avaliação.
simples, né? A simplicidade, facilidade de compreensão e utilização. Uma vez avaliado, você passou para o RH a avaliação, é fácil do RH entender o que está se passando com o funcionário. Você consegue ter uma visão gráfica e global dos fatores de avaliação envolvidos. Facilidade de comparar resultado de vários funcionários também. E proporciona fácil retroação de dados do avaliado. Fácil também você depois sentar com ele e bater um papo com ele, e mostrar para ele aonde ele precisa melhorar e tal. Em contrapartida, gente, tem algumas desvantagens, tá? Olha lá. Pode causar uma superficialidade e subjetividade na avaliação do desempenho, produzir o efeito de generalização, efeito halo. Então, o que o Renato quis dizer com isso? Lembrem-se, gente, que na aula passada eu falei com vocês do efeito halo, dessa subjetividade. O que vem a ser esse efeito halo, essa subjetividade? Quando eu estou fazendo esse tipo de avaliação, quando eu estou aplicando isso na empresa, eu tenho que preparar, se é o gestor que vai avaliar, se é uma avaliação 90 graus, e é o gestor que vai fazer essa avaliação, ele pode se deixar levar por esse efeito halo. Só relembrando aqui, e para eu me certificar de que você realmente entendeu isso, que é importante, né? Que teve um aluno outro dia que me perguntou, não sei se foi dessa turma, me perguntou até no WhatsApp, professor, o efeito halo, então, é só você se deixar levar pela aparência do funcionário? Não. Eu dei na aula passada um exemplo, utilizando essa questão da aparência, eu falei até que eu mesmo, né, gosto de me vestir assim, de terno e gravata, porque dá um aspecto bom. Onde eu chego, as pessoas tendem a achar que eu entendo do assunto. Eu vou em reunião de condomínio, chego lá, um terno, gravata alinhado e tal, papapá, o pessoal me chama até de doutor Eduardo, né, doutor. Tudo que eu falo, as pessoas tentam falar, gente, então realmente isso aí, você tem que tomar cuidado, o doutor Eduardo está falando, ele entende. Então, é esse que é o efeito halo. Mas não é só ligado à aparência, não. Eu dei um exemplo do meu funcionário lá também, que ele era muito bom para convencer o cliente, para fechar contrato. Aí eu não estou falando da aparência dele, ele era muito bom de lábia. O cara sentava com o cliente lá e começava a conversar, mostrar o contrato, papapá, e tinha um poder de convencimento muito grande. E aí acabava fechando o contrato. Então, o volume de contratos que ele fechava, normalmente, era maior do que os outros funcionários. Então, ele era muito bom nesse quesito, fechamento de contrato, poder de convencimento. Mas ele tinha outros problemas em outras áreas. Ele tinha problemas de relacionamento, não se dava tão bem com a equipe. Então, eu tinha que ter esse cuidado de não me deixar levar por aquilo. Ele era muito bom para fechar contratos, mas não era tão bom de relacionamento. E aí, se você não prepara bem o gestor para essas avaliações, ele pode se deixar levar por isso. O cara é muito bom para fechar contrato e acaba também dando boa avaliação para ele em todas as outras áreas, sendo que em algum critério qualquer lá ele não era tão bom. Né? No caso, lembra do caso do exército americano lá, o cara que criou esse efeito halo? Ele observou, tinha um soldado que era muito bom de mira, o cara atirava muito bem. E aí o general lá, o comandante do exército que estava fazendo as avaliações, via o cara atirando, com a mira muito boa, muito preciso na mira, muito bom para atirar. O cara se empolgava com aquele soldado e tendia a avaliar ele bem no resto dos outros critérios todos. Sendo que, às vezes, ele era muito bom de mira, mas não era bom em outra coisa. Então, gente, essa metodologia, né, da escala gráfica, um dos problemas você pode se deixar levar por essa subjetividade. Então, ela tem essa questão da subjetividade, sim. Outra coisa, categorização e a homogeneização das características, você puder, é a mesma coisa disso aqui, né? E outra, você fica limitado, né? Limitado àqueles fatores que você estabeleceu ali. Você, quando monta essa escalinha ali, você está avaliando única e exclusivamente aquilo que você colocou lá.
e, de repente, deixa de avaliar outros critérios que seriam importantes avaliar. E aí, o que a Renato bota aqui? Nenhuma participação ativa do avaliado. Se você estiver fazendo avaliação 90 graus. Porque aí, agora, você pode combinar as avaliações, né? Você pode utilizar uma escala gráfica de forma 90 graus. O próprio gestor da área, sozinho, vai lá, pega o formulário que o RH criou de avaliação, ele mesmo avalia, passa para o RH. Ou você pode também adotar uma avaliação 180 graus. O gestor preenche a avaliação, mas ele senta com o funcionário e discute com o funcionário, debate com o funcionário, vai ouvir o funcionário também. Porque também, se o funcionário se sentir injustiçado na avaliação, ele tem a oportunidade de dar a versão dele. De também ele se pronunciar e dar a versão dele, se explicar por que, de repente, naquele critério lá, ele pode, naquele momento, não ter sido tão bem, em função de algum outro fator que influenciou o trabalho dele, né? Então, pode conversar os dois ali, de forma 180 graus, fazer uma avaliação em conjunto e chegarem a uma avaliação final. E aí passa para o RH. E aí, então, você não tem essa falta de participação ali do funcionário. Gente, eu estou percebendo que o meu computador, ele está dando umas travadinhas. Vocês estão vendo bem aí a minha imagem? O meu áudio está chegando, eu estou percebendo que, ó, tá vendo? Para mim aqui, ele está dando uma travadinha. Tá tudo bem? Vocês estão compreendendo bem o que eu estou falando? Aqui tá tudo certo, professor. Só a imagem mesmo que tá travando um pouco, mas o áudio tá fluindo legal, sim. A imagem está dando uma travadinha. Sim, mas nada que vai interferir na aula. Que pena. Eu acho que o que é, eu deixei o computador de ontem para hoje salvando o vídeo. Eu não desliguei ele. Aí, ó, ele está travando, ó. Que pena. Eu espero que realmente não interfira. Pelo menos o áudio parece que está indo bem, né? A hora que eu Sim, dei o áudio tá tranquilo, sim. Aí, ó, ele parando, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou... Daqui a pouco também eu vou dar um intervalinho, eu vou sair, vou fazer uma limpezinha nele, é o que eu acho que pelo menos a segunda parte da atividade supervisionada fica melhor. Gente, então, olha só. Outras duas, ó. O que tem aqui, então? Então, você viu que esse método, primeiro que a gente viu, escala gráfica, ele tem esses pequenos pontos da subjetividade. Por isso, os profissionais dessa área resolveram criar, então, um outro método para tentar suprir essa questão da subjetividade. E foi criado, então, esse método da escolha forçada. Esse método da escolha forçada, olha aqui o que a Renato fala, ó, para eliminar a superficialidade, a generalização e a subjetividade, aspectos característicos da escala gráfica, surgiu o método da escolha forçada. Basicamente, esse método de avaliação de desempenho consiste em estruturar um formulário com uma lista de afirmações que aparentemente não têm relação entre si. Elas são agrupadas em blocos de 4. O avaliador, então, precisa escolher 2 alternativas em cada bloco, indicando qual mais se aproxima do comportamento do colaborador que está sendo avaliado e qual mais está distante. Né? Então, um aspecto positivo do avaliado e um aspecto negativo dele. A resposta, se não ficou claro, vou mostrar um exemplo já, tá? A resposta será dada como um sinal de mais para que mais se aproxima e um sinal de menos para aquela que está mais distante do perfil do avaliado. Então, gente, não é difícil de fazer também, não. Aliás, esse método é mais um pouco mais complexo de você elaborar. Ele dá um trabalhinho para você elaborar. Você vai ver que isso até é colocado lá como um dos pontos fracos dele. Mas, uma vez elaborado, a aplicação não é complicada, não. Ó, aqui é um exemplo, ó. Então, você vai
né? Eu criei aqui, ó, como se isso aqui fosse o meu formulário que eu fosse aplicar, eu criei 4 joguinhos com 4 frases, poderia ter mais joguinhos com outros critérios também que eu quisesse avaliar, e, ó, dentro desses joguinhos aqui, ó, eu coloco 4 afirmativas, aleatórias. Pode não ter muito relação uma afirmativa com a outra. E aí, o importante, ó, eu aqui avalio o funcionário. Aí, isso aqui é mais uma avaliação 90 graus. Eu vou avaliar o funcionário, eu pego aqui, olha, ó, apresenta produção elevada, comportamento dinâmico, tem dificuldade com números, é muito sociável. Então, se eu estiver avaliando aquele meu funcionário lá, do comercial, que eu dei o exemplo agora há pouco dele, eu posso pegar e falar, ó, ele apresenta a produção elevada, coloco mais aqui, e qual que é a que está mais distante? Ele é muito sociável? Não, aí eu coloco menos aqui. Ele tem uma produção elevada, mas ele não é muito sociável, ele tem os seus problemas de relacionamento lá com a equipe. E aí eu coloco um sinal de mais em apresenta produção elevada e um sinal de menos, aqui no campinho do menos, é muito sociável. Continuando, ó, mais umazinha só para você entender. Tem espírito de equipe, gosta de ordem, não suporta pressão, aceita críticas construtivas. Então, eu posso ter uma situação que eu estou avaliando o funcionário, que, ó, ele tem espírito de equipe, ele sabe trabalhar em equipe, mas ele tem um pequeno problema, ele não aceita bem críticas. Isso também, às vezes, é comum, né? A gente vê funcionário que trabalha muito bem, é muito eficiente, mas ele não gosta de ouvir críticas. Você vai chamar, fazer uma crítica para ele, ele não aceita bem, ele discute, ele se revolta, ele não aceita a sua opinião. Isso é comum, às vezes, acontecer. Então, eu colocaria lá um mais em tem espírito de equipe e um menos aqui em aceita críticas construtivas. Normalmente, eu faço isso mais de forma 90 graus. Eu mesmo chego e avalio. Agora, também, eu posso chegar, eu faço avaliação e depois também sentar com o funcionário. Sempre é bom dar esse feedback, né? E aí também posso também trabalhar de uma forma mais 180 graus. Eu faço a avaliação, depois eu chamo ele, mostro a avaliação e passo para ele, ó, falando, ó, eu estou com a sua avaliação que eu fiz aqui, eu gostaria de bater um papo contigo. Eu percebo que você tem uma produção elevada, realmente, seu número de fechamento de contratos é bom, papapá, mas você continua aqui com o seu problema de relacionamento com demais colegas. Eu ainda continuo, de vez em quando, recebendo algumas reclamações, você é meio difícil de lidar com você e tal, papapá. Então, perceba que também outra coisa, tem esse espírito de equipe e tal, mas não aceita críticas construtivas e tal. O que você acha disso? Você realmente tem procurado melhorar? Não tem? Eu posso bater um papo com ele. Então, a forma como essa avaliação vai ser feita, gente, fica também a critério de empresa para empresa. Tem empresa, né, que às vezes usa o método 90 graus apenas, aí é o gerente que vai lá, faz a avaliação, passa para o RH, e aí o RH vai tomar suas providências. Às vezes o gestor faz a avaliação e depois compartilha com o avaliado, né, o que foi avaliado dele, para também dar uma possibilidade dele se explicar e dele falar o que houve e tal. Ou, às vezes, pode acontecer em alguma empresa. O gestor faz a avaliação, passa para o RH, e aí o RH que vai chamar o funcionário depois para dar um feedback para ele. Isso fica o critério livre, não existe uma regra assim, de tem que ser desse jeito. Essa metodologia tem que ser 90 graus, essa metodologia tem que ser 180. Não existe uma receita. Existem os métodos, existem os tipos de avaliação, e como o próprio Chiavenato lá no início falou, né, devido à importância disso e à diversidade que existe de empresa para empresa, a importância disso, e do fator motivacional que você tem que se preocupar e tal, devido a tudo isso, cada empresa, ela adapta, ela vai analisar o que é melhor para ela adotar
naquele momento lá, que tipo de avaliação, qual a metodologia que ela vai aplicar, como é que ela vai trabalhar isso depois, como é que ela vai dar o feedback, né? Para encerrar essa primeirinha parte da aula, pessoal, para encerrar, aí é o próximo método aqui, ó. Ah, peraí, gente, tem aqui, ó, falando vantagens e desvantagens, olha isso, peraí. Olha lá, vantagens e desvantagens. Primeiro, ela elimina essa superficialidade, a subjetividade, ela elimina o efeito halo, porque você é obrigado, por isso que ela chama escolha forçada. Você é obrigado a dar um aspecto positivo e um aspecto negativo do funcionário. Não tem como você ir lá na coluna do meio ou você generalizar e dar uma avaliação boa em todos os aspectos para ele. Você é forçado a mostrar um aspecto positivo e um aspecto negativo. Então, de todo jeito, ela elimina um pouco dessa superficialidade, elimina um pouco desse efeito halo, tira a influência pessoal do avaliador. Mesmo que o avaliador tenha essa aproximação com o avaliado, e que muitas vezes ele se deixa levar por isso, avaliando muito bem a pessoa, né? Pela proximidade que tem. Nesse método aqui, ele é obrigado a mostrar um aspecto negativo do avaliado. Então, tira um pouco. Então, se o RH está adotando uma escala gráfica e está percebendo que determinados setores, né, pode ser que esteja tendo essa influência, que o avaliado, a hora que apresenta as avaliações para o RH, todos os funcionários foram bem avaliados. O RH pode entender e falar, gente, será que pode estar acontecendo quem? O avaliador está sendo muito benevolente? Todos os funcionários dele são tudo bem avaliados, não tem problema nenhum. Será que pode estar acontecendo isso? Aí pode querer criar também para complementar uma escolha forçada aqui, para forçar a pessoa que está avaliando a mostrar também um lado ruim do funcionário. Não é possível que o funcionário não tenha nada de ruim, né? Então, por isso que ele chama escolha forçada. E elimina um pouco dessa subjetividade. Não requer treinamento dos avaliadores para aplicação. Uma vez montado o questionário, ele é fácil de aplicar. Agora, a desvantagem, ele é complexo de elaborar. Tá? Para você elaborar, ele é um pouco mais difícil de fazer do que a escala gráfica, né? E também não proporciona uma visão global dos resultados da avaliação e não permite comparar. Não permite você comparar um funcionário com o outro. Se você quer ficar comparando um funcionário com o outro, a escala gráfica permite uma melhor comparação, né? É uma técnica pouco conclusiva a respeito dos resultados, nenhuma participação do avaliado, se você realmente está usando só 90 graus. Que às vezes você pode fazer a escolha forçada, fez a avaliação, mas depois também chamar o funcionário para compartilhar com ele a avaliação e dar uma possibilidade dele também dar a versão dele para os fatos. Então, você não teria essa desvantagem, mas se está usando a 90 graus, ela tem esse ponto fraco de nenhuma participação do avaliado. Por fim, para concluir essa primeira parte, a pesquisa de campo, que é um método, vocês vão ver também, bem completo também, pode ser muito utilizado às vezes, tá? Tem suas vantagens e tem suas desvantagens da mesma forma. Mas olha lá, ó. É um dos métodos tradicionais mais completos de avaliação de desempenho. Baseia-se no princípio da responsabilidade de linha e da função de staff no processo de avaliação do desempenho. O que é isso aqui? Função de linha e função de staff. A função de linha, gente, é o gestor da área lá. O gestor da área. Se você está avaliando lá o setor financeiro, quem é o gerente financeiro? Ele é o gestor de linha. E a função de staff é o especialista do RH. Seja lá o diretor de RH da empresa, é o responsável pelo RH, que teoricamente entende tudo e mais um pouco de avaliação de desempenho, né? Eu falei aqui, tenho sempre falado com vocês que as empresas hoje, elas trabalham muito o RH dando uma consultoria para os outros setores. Aquilo que eu falei agora há pouco, o gerente financeiro nem sempre ele tem especialização na área de RH.
Então, essas empresas grandes aí, ela tem um diretor de RH lá, que é o cara que sabe tudo, de todas as áreas, né, de recrutamento e seleção, de treinamento, de avaliação de desempenho, e nesse momento, ele vai dar uma consultoria para o gestor da área lá, e se eles forem utilizar essa metodologia da pesquisa de campo, ele vai, por isso que ela chama pesquisa de campo. É esse especialista de staff, seja lá o diretor de RH, ele é que vai a campo, ele é que vai sentar com o gerente da área, ele vai lá no financeiro, né? Gerente financeiro, vamos lá, vamos fazer as avaliações aqui dos seus subordinados. Ele vai com questionário, ele vai entrevistar o gestor da área, e é um questionário de pergunta e respostas. Então, olha lá, vamos voltar para cá. Parei só para explicar o que é o staff e linha, né? Então, olha lá. Requer entrevistas entre o especialista em função de staff, o diretor de RH, e os gerentes de linha, seja o gerente financeiro, o gerente de marketing, gerente de produção, para, em conjunto, avaliar o desempenho dos funcionários. Então, o diretor de RH vai sentar com o gerente financeiro, vão fazer as avaliações dos funcionários da área financeira. Depois, o diretor de RH vai sentar com o gerente de marketing, vai avaliar os funcionários da área de marketing, e assim vai. Daí o nome pesquisa de campo. A partir da entrevista com cada gerente, o especialista preenche um formulário para cada funcionário avaliado. O método se desenvolve em 4 etapas: uma entrevista inicial, de avaliação inicial, uma entrevista de análise complementar, um planejamento das providências e um acompanhamento dos resultados. Então, nós vamos ver também que ele já tem algumas vantagens em relação aos demais, porque ele já fala de planejamento, né, para o futuro, de providências, de um acompanhamento dos resultados. Então, ele tem algumas vantagens, embora tenha também desvantagens que nós vamos ver já já. Mas aqui está um exemplinho, ó, de uma pesquisa de campo. Ó. Lá em cima, o nome do funcionário, o cargo que ele atua, departamento que ele atua, e aí o diretor lá de RH vai sentar com o gerente financeiro, por exemplo, ó, então vamos avaliar o fulano de tal agora. O que pode ser dito a respeito do funcionário? O gestor vai dar a versão dele, o desempenho dele é mais do que satisfatório, satisfatório ou insatisfatório. E a partir daí, começa o questionário, né? Se ele foi insatisfatório, então vamos lá, né? Uma avaliação inicial. Por que está insatisfatório o desempenho dele? Quais os motivos poderiam justificar esse desempenho insatisfatório dele? Foram atribuídas responsabilidades a esse funcionário? Se foi dada a responsabilidade, né, por que ele teve de assumir essas responsabilidades? Quais as qualidades ou deficiências ele tem? Ele estava preparado realmente para assumir essas responsabilidades? Aqui, gente, são alguns exemplos de perguntas, mas aí o diretor lá de RH pode acrescentar outras perguntas aqui a seu gosto, ou eliminar algumas, acrescentar mais. Cada um aqui são algumas sugestões de perguntas, né? Isso depende também das características dos critérios que você quer avaliar. Mas aí você fez uma avaliação inicial, vamos para uma complementar. Que tipo de ajuda, né? Vamos supor que ele teve um desempenho ruim. Ele recebeu alguma ajuda? Que tipo de ajuda ele recebeu ao longo do ano aí? Que o gestor deve ter percebido que o desempenho dele não estava bom, né? Deu algum tipo de ajuda? Que resultados que deu quando ele recebeu ajuda? Ele melhorou? Ele se manteve insatisfatório? Ele precisa de treinamento? Ele já recebeu treinamento nessa área? E mesmo depois dos treinamentos, ele continuou não tendo um bom desempenho? Então, aí agora começa uma parte de planejamento, né? Algumas perguntas aqui básicas que você pode acrescentar outras. Então, quais aspectos do desempenho são notáveis? Qual o plano de ação futuro para ele? Então, se
se ele teve um desempenho insatisfatório, né? A empresa já deu os primeiros, o gerente já deu os primeiros treinamentos para ele. A empresa precisa preparar um treinamento mais específico para ele. Qual o plano de ação você, como gestor dele, recomenda para ele? Indicar em ordem prioritária 2 possíveis substitutos. Se caso a gente continuar insistindo com ele, preparar um treinamento para ele, e ainda assim ele continuar com desempenho insatisfatório, tem alguém que a gente poderia utilizar para substituir esse funcionário? Houve mudanças de substitutos em relação à avaliação anterior? E aí, uma outra parte para poder acompanhar, né? Que avaliação se pode dar ao funcionário, acima ou abaixo do padrão. Este desempenho, aí depois você vai estar fazendo um acompanhamento. Esse desempenho é característico do funcionário, mesmo ele tendo treinamento, tendo ajuda, ele continua com esse desempenho ruim. O funcionário foi avisado das suas deficiências. Você, como gestor, você tem conversado com ele a respeito dessas deficiências dele está sendo avaliado como insatisfatório. Ele já recebeu novas oportunidades para melhorar. Então, está vendo que é um tipo de avaliação um pouco mais completa. E como é de respostas, né, também elimina um pouco também de fatores negativos das outras avaliações, né? Então, olha lá, vantagens e desvantagens. Vantagens. Aqui tem uma grande vantagem também, que você está aproximando mais o gerente da área com o diretor lá, a pessoa que está na função de staff, o responsável pelo RH. Há uma aproximação da pessoa do RH com o gestor de cada área, né? Permite um planejamento de ações futuras, como treinamentos, orientações, aconselhamentos para cada um dos funcionários. Enfatiza melhor o desempenho, a melhora do desempenho e o alcance do resultado, porque você já está prevendo ali, né, ações futuras, fazendo um planejamento para o futuro, planejamento de treinamentos para ele. Proporciona profundidade na avaliação, que você viu que você vai se aprofundando. Se ele não teve um bom desempenho, por quê? Porque ele teve treinamento, ele teve algum tipo de orientação, né? Ele teve algum tipo de treinamento. Depois da orientação, ele continuou com desempenho insatisfatório, então você vai se aprofundando. Permite uma relação proveitosa entre o gerente de linha e o especialista de staff. Então, tem esses aspectos positivos. Como desvantagem, ó, o custo operacional, falando de operacional, tá, gente? É elevado porque você está exigindo o especialista de staff em conjunto com o gestor da área. Então, ele pode ser um processinho um pouco mais lento, um pouco mais demorado. Aqueles outros tendem a ser um pouco mais rápido, né? Que é o próprio gestor ali que faz e passa para o RH. Esse aqui você já está envolvendo uma entrevista do especialista de staff com o gestor da área. Isso tende a ser um pouco mais demorado, né, esse processinho. E aí, pouca participação do avaliado, porque aqui realmente é o especialista de staff com o gestor de linha que vão estar avaliando. Tem menos participação do avaliado, tá? Então, pessoal, olha só. Por hoje, o que eu queria falar sobre métodos, eu cheguei até onde eu queria, porque na aula que vem eu vou falar dos métodos de incidentes críticos, tá? E na próxima aula eu falo rapidamente também sobre a lista de verificação, que eu falei que ela é muito parecida com a escala gráfica, tá? Então eu passo rapidinho. E aí nós já entramos na aula que vem, ó, nas novas abordagens de avaliação de desempenho. Então vai ter uma série de coisas bacanas para a gente ver, ó, avaliação participativa por objetivos. A gente vai ver que a empresa hoje moderna, né, criam objetivos e metas. Nós vamos ver isso. Nós vamos falar mais aprofundadamente sobre avaliação 360 graus e nós vamos também falar de uma novidade aqui para nós, que nós não falamos ainda, que é o BSC, o Balanced Scorecard. Então, na aula que vem, a gente tem assuntos muito bacanas para ver, não evitem de faltar.
E aí, pessoal, só para encerrar essa primeira parte, aquilo que eu tinha falado, professor, qual desses métodos que a gente viu mais propício para o tipo de empresa lá? Então, em primeiro lugar, isso não tem muito bem uma resposta. Você que tem que avaliar dentro lá da sua organização o que você vai avaliar para você levar em consideração, se você for aplicar algumas dessas metodologias tradicionais, qual será a mais apropriada lá para a sua empresa, né? E outra coisa que um aluno me perguntou essa semana, que eu gosto também de deixar claro para vocês, para encerrar de vez essa primeira parte. Um aluno me perguntou, professor, com esse conhecimento que a gente está vendo aí, estou gostando muito dessas escalas, achei interessante, eu acho que a aula que vem também vai ser muito boa, vai me dar uma visão bem ampla sobre avaliação de desempenho que eu não tinha. Agora, será que eu já posso chegar e aplicar isso lá na minha empresa? Que a minha empresa não faz avaliação, a empresa que eu trabalho não faz. Eu já vou estar pronto para chegar lá e adotar uma avaliação de desempenho? Então, o que eu gosto que você reflita, pessoal? Olha só. Infelizmente, toda a faculdade, isso, gente, eu falo, toda a faculdade, toda a graduação, qualquer graduação que você for fazer, seja medicina, odontologia, direito, ela tem o mesmo problema é um problema de todas as graduações. Durante a sua graduação, você vê um pouco de cada assunto. Você não se especializa em todos os assuntos. Você não sai da faculdade um especialista naquela área. Por isso que tem cursos de especialização. Por isso que tem cursos de MBA. Quando você sai da faculdade, aí você tem que definir o caminho que você vai seguir, né? Você, por exemplo, vamos dar um exemplo. Né, Gabriel? Vamos dar um exemplo. Você está fazendo sua faculdade, vamos dar um exemplo, de administração. Então, dentro da administração, você tem algumas áreas definidas. Você tem finanças, você tem marketing, você tem RH, você tem produção, pode ter alguma outra aí, logística, estratégia, tal, mas basicamente gira em torno desses assuntos. Então, na graduação de administração, você vê várias disciplinas de finanças. Aí você vê várias disciplinas de RH. Você vê várias disciplinas de marketing. Várias disciplinas de produção. E pronto, e conclui o curso. Você concluiu a graduação, você não é especialista em área nenhuma. Você viu um pouco de cada coisa. Você tem uma noção boa. Você pode atuar dentro daquela área. Você tem uma noção legal. Agora, se você quer realmente ser um especialista naquela área, aí você tem que definir um caminho para seguir. Então, como o Gabriel falou, eu pretendo seguir nessa área de RH. Então, ótimo. Então, se você quer seguir na área de RH, formou administração, aí então vai fazer um MBA em gestão estratégica de pessoas. Que aí você vai ver, aí você vai se aprofundar nos assuntos. Aí você vai pegar treinamento e desenvolvimento, vai estudar tudo sobre treinamento e desenvolvimento, vai pegar avaliação de desempenho, vai estudar mais um caminhão de coisas sobre avaliação de desempenho, vai pegar recrutamento e seleção, vai estudar um caminhão de coisas sobre recrutamento e seleção e você vai se aprofundando. Depois, terminou o MBA, agora eu quero fazer um mestrado. Aí você se aprofunda ainda mais numa área, aí você escolhe uma área. Dentro dessa área de RH, aí você já vai estar trabalhando na área, né? Aí vamos supor que você já está lá numa empresa, né? Já é da área de RH da empresa, e você já focou na parte de avaliação de desempenho. Aí você pode fazer um mestrado em avaliação de desempenho. Aí você vai pegar a avaliação de desempenho, vai fazer um mestrado, vai estudar só avaliação de desempenho. Terminou aquele mestrado, você se aprofundou em avaliação de desempenho. Aí você pode fazer um doutorado em avaliação de desempenho e ainda se aprofundar ainda mais num assunto específico. Está entendendo? Então, quanto mais você vai estudando, vai fazendo pós-graduação, vai fazendo mestrado, mais você vai se especializando naquele negócio lá que você está estudando. Então, você pensa bem, o cara que fez pós-graduação, mestrado, doutorado, hoje virou diretor de RH,
numa empresa e foi se especializando numa... Gente, esse cara tem um conhecimento de avaliação de desempenho muito maior do que você vai estar vendo aqui. Nem se compara. E aí, gente, tudo na vida também é prática. Você, né? Por isso, a prática é que vai levando à perfeição. Você, então, tá aqui fazendo a graduação. Entrou na área de RH de uma empresa. Se formou em administração. Beleza, está lá como assistente de RH. A empresa já começou a te botar nessa parte de avaliação de desempenho. Então, deve ter um cara lá dentro da empresa que sabe tudo de avaliação de desempenho, já fez pós-graduações e mestrado, sabe tudo. Cola com esse cara. Cola com esse cara. Se quer seguir por essa área, que aí esse cara vai passando a experiência dele para você. Aí você vai vendo aquilo na prática, ele vai passando a experiência para você. Aí você começou a fazer uma pós-graduação em gestão estratégica de pessoas, foca os seus estudos nessa área de avaliação de desempenho. Faça o seu TCC voltado para a área de avaliação de desempenho. E vai absorvendo o conhecimento daquele cara. Até que uma hora você também assume lá a função, aquele cara é promovido para uma outra área, e você assume a função de ser o responsável pela avaliação de desempenho da pessoa. Aí vai fazer um mestrado em avaliação. E aí você vai só aprimorando seus conhecimentos. Assim também, gente, por exemplo, na área de medicina, por exemplo. O cara forma em medicina, ele não tem condições de chegar e abrir o peito de um ser humano, abrir o peito, tirar o coração do cara, pegar um outro coração de plástico, botar no lugar, operar, fechar o camarada continuar a vida. Não. O cara se forma em medicina, ele viu um pouco de cardiologia, um pouco de dermatologia, um pouco de neurologia e por aí vai. Aí ele tem que fazer 2 anos, aí ele vai escolher, eu quero ser cardiologista. Aí ele vai fazer 2 anos de residência em cardiologia, aí ele vai fazer pós-graduação em cardiologia, vai fazer um mestrado em cardiologia, e aí lá na residência dele, ele vai estar lá no hospital vendo as cirurgias de cardiologia, um médico lá vai orientando o cara, ó, vamos mexer na válvula, não sei o que aqui, ó, presta atenção, ó. O cara vai vendo, tá estudando isso lá na pós-graduação dele, tá vendo na prática, até que uma hora ele também começa a botar a mão na massa e ele aprende a abrir o camarada e trocar o coração do cara. Mas quando ele sai da faculdade, ele não tem condições. Vocês estão entendendo agora? Agora, só para encerrar mesmo. Você, com o conhecimento que você tem aqui, por exemplo, o que nós estamos vendo de avaliação de desempenho, te proporciona, sim, você chegar numa empresa lá pequena, que não tenha avaliação de desempenho, se você quiser sugerir ao diretor passarem a fazer uma avaliação de desempenho, você, com esse conhecimento que você tem aqui, te permite, sim, você chegar e montar um formulário de avaliação de desempenho, só você estudar um pouquinho mais o assunto, e aí, gente, você vai aprendendo, é na prática. Não tem jeito, tudo na vida. Você acha que quando eu comecei a dar aula na minha vida, eu já ensinava para os alunos com toda a desenvoltura que eu tenho hoje? Não, estou 12 anos dando aula. Hoje, gente, eu me lembro das primeiras aulas que eu dei na minha vida, eu falo, gente, que tragédia. Eu ficava lá na sala, era lendo o PowerPoint. Eu não tinha o conhecimento que eu tenho. Olha, 12 anos, o quanto eu aprendi. Hoje eu nem preciso de PowerPoint para dar aula, não. Eu uso, gente, para a gente ter um roteiro para seguir, para que você tenha um material para estudar depois. Mas eu poderia muito bem chegar aqui e falar os assuntos todos sem olhar o PowerPoint. Eu não faço porque eu quero que você tenha um material. Depois, como é que você vai estudar em casa? Né? Tá entendendo? Então, a gente vai aprimorando com a prática. Pessoal, olha só, então, rapidinho, vou dar um pequeno intervalo, 5 minutinhos, ó, vamos marcar uma coisa, são 10h07, vamos marcar 10h15. 10h15 em ponto, estou aqui de volta, que aí eu vou abrir a APS e vamos falar só de APS até o final da aula, vou explicar tudo sobre a APS. Beleza? Pessoal, então vamos dar sequência para a segunda parte da nossa aula. Eu vou mostrar para vocês, explicar toda a atividade supervisionada. Afinal, eu fico aberto aí a tirar qualquer dúvida que tenha ficado de vocês.
Vamos lá, então. Deixa eu ler só primeiro aqui os regulamentos, critérios, depois eu explico a atividade, tá? Olha lá, primeiro lugar, pessoal, eu sempre gosto de falar com vocês que eu não sou aquele professor chato que fica lá tirando pontos por causa de um detalhezinho, um pequeno erro de português, tal. Não, eu, né, sou bem benevolente nas minhas correções. Mas também eu peço para vocês, gente, vocês tenham um mínimo de cuidado aí na correção desses trabalhos. Vocês vão fazer um trabalho em grupo. Quando o trabalho estiver prontinho, antes da apresentação, todo mundo dá uma lida no trabalho para ver se não tem erros de português. Se tiver alguém do grupo que entenda um pouquinho mais sobre formatação ali do PowerPoint, tenta dar uma formatadinha para que as fontes fiquem mais ou menos padronizadas, né? Porque também é chato, vai fazer uma apresentação, aí cada letra de um tamanho, os negócios mal formatados, cheio de erro de português. Se o trabalho tiver com uma formatação muito ruim, eu também me sinto no direito de descontar um décimozinho lá do grupo, né? Não vou ser tão carrasco, mas também, por favor, sejam um pouquinho mais cuidadosos também com a correção do trabalho. Mas o que a gente gosta mesmo de ver, gente, é isso aqui, correlação teoria com a prática. O que eu quero apreciar mesmo, aplicação, né? É um trabalho bem aplicado. Vocês vão pegar essa teoria que nós estamos vendo sobre avaliação de desempenho e como se fosse dar uma consultoria para uma empresa. Então, quero perceber se o grupo, se os alunos entenderam realmente a matéria, se a sugestão que eles estão dando para a empresa realmente procede, né? Está dentro do que nós estamos vendo aqui na nossa aula. A atividade deverá ser feita em grupo de 5 ou 6 pessoas. Por que 5 ou 6 pessoas, pessoal? Eu não vou permitir grupos muito grandes, porque a turma é pequena. Olha aqui para você ver, ó. Essa turma nossa aqui, ó, pessoas. 26 alunos. Né? Aqui, ó, a atividade já está lançada no Classroom. Olha lá, 26 alunos. Então, se eu for permitir grupo de 10 pessoas, tem 2 trabalhos só. 3 trabalhos. Então, com um grupo de 26, você utilizando grupos aqui de 5, 6 pessoas, vão dar aí 5, 6 trabalhos. Então, pelo menos no dia da apresentação, a gente vai ter uma apresentaçãozinha bacana. Sim, espero aí 5, 6 grupos aí, sei lá. Né? A gente vai ver depois aí de tudo formadinho, como é que vai ficar. Quantos trabalhos vão ter. Sobre a apresentação, mais para frente eu falo, tá? Porque senão os alunos já começam a perguntar, como é que vai ser a apresentação? Calma, daqui a pouco nós vamos falar. Mas, ó, eu estou dando para vocês me mandarem pelo Classroom até o final da noite anterior, até quinta-feira à noite. Por quê? Porque vocês vão apresentar o trabalho no dia 9, olha lá, ó. Então, a atividade deverá ser enviada até 22 horas, do dia 8/4, pelo Classroom, em PowerPoint. Vocês só vão fazer o trabalho no PowerPoint, não precisa fazer o trabalho no Word, tá? Eu vou mostrar já para vocês, pessoal. Como eu amo muito vocês, eu criei alguns modelos de apresentação do trabalho. Eu não tinha mandado ainda para vocês, porque senão os alunos já começam a ficar me perguntando um monte de coisa. E aí, eu estou muito ocupado esses dias, então eu deixei para mandar hoje. Eu vou mostrar essas apresentações que eu criei de modelo já, tá? Vou falar como é que é para fazer o trabalho. Mas aí, então, vocês vão me mandar o trabalho no PowerPoint até quinta-feira à noite, para ser apresentado no dia 9/4, pela manhã, tá? Lógico que se algum grupo aí tiver algum probleminha, precisar me mandar no Classroom na sexta de manhã, gente, eu vou permitir e tal, mas quem puder obedecer aos critérios, eu agradeço. E no dia 9/4, até lá, ó, é uma sexta-feira, vamos conferir aqui, deixa eu ver se está certinho. Olha lá, 9/4, sexta-feira, beleza. Vocês vão apresentar aqui. Nas vésperas, mais para frente, eu vou mostrar para vocês como fazer a apresentação, porque às vezes tem algum grupo aí que o aluno não sabe como compartilhar a tela dele para ele fazer a apresentação. Eu mostro isso direitinho um pouco mais para frente. Deixa hoje
Deixa eu me concentrar hoje aqui no que é realmente para ser feito, tá? Mais para frente eu falo sobre as apresentações. Vai valer 2 pontos. Beleza? Então, vamos lá. Valendo 2 pontos. O que a gente precisa entender, então, sobre esse trabalho? Ó, primeiro, vai ser feito sobre avaliação de desempenho. Qual é a nossa proposta aqui, pessoal? Ó, a proposta, gente, eu gosto desse trabalho, é porque você vai estar aplicando na prática os conceitos de avaliação de desempenho. Vocês vão estar analisando uma situação real de uma empresa a ser pesquisada pelos alunos, já eu falo sobre essa empresa, apresentando uma proposta de mudança que venha a otimizar esse processo, adotando as metodologias vistas ao longo do curso. O produto, vou explicar melhor. O produto da atividade será uma consultoria, na qual os alunos apresentarão soluções de melhoria nos processos de avaliação de desempenho da organização. Então, vamos lá. O que é para ser feito exatamente? Vocês vão formar grupos de 5 a 6 pessoas. Já nós falamos sobre a formação dos grupos. Deixa eu me concentrar no trabalho. Grupo de 5 a 6 pessoas. A gente espera que num grupo de 5 a 6 pessoas, é bem provável que 1, 2 alunos estejam trabalhando. Pode ser que não forme um grupo que não tenha nenhum aluno trabalhando. Não tem problema. Tá? Vou explicar o que vai acontecer, então. Mas vamos supor, formou um grupo de 6 pessoas, tenha 2 alunos que estejam trabalhando, cada um na sua empresa. Então, um aluno vai pegar lá na sua empresa, vai entender como é que é feito o processo de avaliação de desempenho lá, que tipo de avaliação a empresa adota, se é 90 graus, se é 180 graus, se é 360 graus, se ela aplica alguma metodologia dessas que a gente está vendo aí, se usa escala gráfica, nós ainda vamos ver ainda as próximas metodologias ainda, né? Nós ainda vamos ver avaliação por objetivo, avaliação 360 graus, BSC, mas né, aí vocês vão ver lá o que a empresa adota, como que é feito, se aquilo lá dá um bom resultado ou não. Se tem um aluno numa outra empresa também, esse aluno também pode dar uma olhada lá na empresa dele, como é que é feito, pode conversar com o RH, falar, estou fazendo um trabalho lá na faculdade sobre avaliação de desempenho, como é que aqui é feito aqui e tal, papapá. Aí, vocês tragam para o grupo essas 2 situações, o grupo, né, em conjunto, vai avaliar qual o melhor cenário para poder utilizar no trabalho, vão definir, então é melhor a gente usar essa empresa tal, vão usar aquela empresa tal, e outra, pode ser que as empresas analisadas, pode ser que elas não tenham avaliação de desempenho, então também não há problema, vocês vão colocar lá, a empresa não adota nenhum tipo de metodologia de avaliação de desempenho, porque aí vocês vão dar uma consultoria, vocês dão uma sugestão, né, de posse da análise que fizeram, como a empresa faz, vocês vão sugerir a ela uma mudança no processo. Vamos supor que ela esteja adotando lá uma escala gráfica só pela forma 90 graus, e aquilo está criando uma certa insatisfação dos funcionários, que eles não têm possibilidade de participar da avaliação. Então, vocês podem sugerir uma melhoria na escala gráfica lá, mas adotando um processo 180 graus, né? Pode ser que ela já tenha esse processo 180 graus, já funciona lá, e você perceba que, de repente, o melhor é ela adotar a avaliação 360 graus, que nós vamos ver na aula que vem. Aí fica a critério do grupo, né? Vocês vão dar uma consultoria, uma sugestão de melhoria nos processos da empresa. E o que a gente espera com isso? Que vocês desenvolvam, o importante aqui é uma análise crítica dos processos de avaliação de desempenho estudado e apresente novos processos como soluções de melhoria, que trarão melhores resultados à organização. Isso é importante. Realmente, o aluno me perguntou, né, o aluno dessa semana lá me perguntou, professor, com isso que eu estou estudando aí, eu já posso dar alguma sugestão lá para a minha empresa que ela não adota? Então, você tem que aplicar a coisa, você tem que ver isso na prática, realmente, para você começar a desenvolver. E outra coisa importante, né, esse trabalho, ele é muito bom, essa questão de vocês depois
virem aqui apresentar os trabalhos, porque vocês vão estar vendo o que um grupo sugeriu, o que o outro grupo sugeriu. Você está tendo ideias. Se uma hora você quiser dar essa sugestão lá na empresa que você trabalha, você tem as ideias dos grupos aí. Isso ajuda bastante, né? Ajuda bastante vocês, tá? Te proporciona você desenvolver essa habilidade de dar uma sugestão de melhoria lá na empresa que você trabalha. Objetivos gerais e específicos. Objetivo geral, você vai analisar os processos de avaliação de desempenho da organização e apresentar soluções que otimizarão resultados. Como objetivos específicos, vocês vão desenvolver senso crítico na análise dos processos já aplicados pela organização. Vocês vão desenvolver habilidades de desenvolvimento de novos processos com base nas teorias debatidas. E é uma oportunidade de você aplicar a teoria vista na sala de aula. Beleza, então, o objetivo desse trabalho é muito bom. Espero que vocês levem realmente a sério e que tragam trabalhos bacanas aí. Participantes, eu já falei, de 5 a 6 pessoas, tá? Se tiver algum grupo aí que falar, professor, nós já estamos com 6 integrantes, tem um amigo nosso, muito amigo nosso, sempre faz trabalho com a gente, quer entrar no nosso grupo, pode? Tá, beleza. Eu não vou criar empecilho quanto a isso, não. O que não pode é ficar aumentando de gente mais, aí for querer fazer trabalho de 10 pessoas, aí vão ter 2 grupos de 10 pessoas e um grupo de 6. Né? Então, só 3 grupos. O ideal é que a gente forme 5 ou 6 grupos para ter essa variedade de apresentações, para a gente ver as ideias uns dos outros. Isso enriquece o ensino, o aprendizado de vocês. Né? Então, vamos lá. Eu defini algumas estratégias aqui para você entender qual o passo a passo desse trabalho, né? Então, em primeiro lugar, vocês vão definir os grupos e seus participantes. Daqui a pouco eu vou ver com vocês aí como é que está o andamento dessas definições do grupo, se já tem esses grupos prontos ou não, já eu vejo. Se tem algum aluno perdido aí, se dá para encaixar em algum grupo, já a gente vê isso. Mas o importante, definir o grupo, aí o próximo passo, o grupo conversar entre si e definir uma empresa para eles analisarem, tá? Definiu a empresa, vão analisar, então, como é que essa empresa aplica metodologia de avaliação de desempenho. Tem alguma metodologia aplicada? Eles fazem avaliação de desempenho? Fazem bem feito? Podem melhorar esse processo? Não fazem de jeito nenhum? E aí, o próximo passo é elaborar, então, uma solução de melhoria. Daí, vocês vão dar a consultoria de vocês. Por fim, apresentar o trabalho. Então, tranquilinho, né? Gente, eu coloquei aqui, duração em horas. 10 horas para cada grupo. Não é lógico, não é 10 horas de apresentação. 10 horas de elaboração do trabalho todo. Gente, levando em consideração todas as estratégias acima definidas, identificadas. E não quer dizer que você tenha que gastar as 10 horas, não. Até porque eu não vou ficar fiscalizando se os alunos estão separando o grupo para estudar, para pesquisar, para desenvolver trabalho, quanto tempo gastou. Isso aqui é só para você ter mais ou menos uma noção, né? Mais ou menos de quanto tempo vocês gastam sempre que vocês se reúnem, né? Vocês trocam ideias, num dia, ficaram ali reunidos conversando 2 horas. Beleza, aí chegaram a uma conclusão, distribuíram tarefas, cada um vai fazer suas tarefas em casa, vai gastar mais horas, depois o grupo se reúne de novo, troca mais ideias, gastaram mais 3 horas. E aí não necessariamente precisa queimar as 10 horas, só né, para você ter uma noção aí do tempo que você gasta nesse trabalho. Se gastar mais horas ou menos horas, isso não vai interferir. Eu vou mostrar já como é que eu vou avaliar isso. Mas aí, recursos. Vocês vão pesquisar uma empresa, vão desenvolver soluções utilizando o PowerPoint. Então, não vai precisar de Word, é o trabalho todo no PowerPoint, e vão apresentar através da videoconferência pela ferramenta Google Meet, que no momento oportuno eu vou mostrar para vocês como vocês vão apresentar isso.
Mesma coisa aqui, forma de apresentação. É uma exposição utilizando o PowerPoint sobre o que foi investigado, analisado e interpretado, apresentando uma síntese das ideias essenciais e dos principais resultados obtidos. Como é que eu vou avaliar isso? São 2 pontos. Um pelo conteúdo do trabalho e o outro pela apresentação. Então, eu vou ver o conteúdo, eu vou ver a análise que vocês fizeram da situação, eu vou ver a análise, eu vou fazer uma análise das sugestões das melhorias que vocês estão dando, se a sugestão de vocês está correlacionada com as teorias que nós vimos. Eu vou ver a correção da linguagem, como eu falei, eu não vou ser carrasco de ficar descontando pontos aqui se tiver algum erro de português, mas também, se o aluno chega e apresenta um trabalho muito cheio de erros também, eu também me sinto à vontade para ir lá descontar 1 décimozinho do aluno, 2 décimozinhos, e vou ver também a apresentação do grupo. 1 ponto para correção, para o conteúdo, 1 ponto para a apresentação. Criei aqui, para encerrar, um cronogramazinho, ó. Hoje nós estamos na semana 3, dia 12/3. Eu estou explicando a atividade, vou ver com você essa questão das formações dos grupos já. Semana que vem, a gente pode parar a aula um pouquinho antes, fazer mais alguma discussão, até para a gente poder ver se ficou alguma dúvida, porque quando começa a fazer o trabalho, começa a gerar dúvidas. Falar alguma coisa sobre a apresentação. Depois, dia 26/3, um pequeno acompanhamento para ver, pessoal, como é que está. Então, eu paro a aula 15 minutinhos mais cedo, falo, gente, grupo tal, tem algum problema? Grupo tal, está tudo bem? O trabalho está sendo desenvolvido? Estão com dúvidas? Dia 2/4 é um feriado, eu também fico à disposição pelo WhatsApp, não há problema. Então, se o grupo, nos finais de semana, for fazer o trabalho, quiser me mandar algum WhatsApp aí, querendo algum esclarecimento, tirar alguma dúvida, eu também estou à disposição para dar essa orientação para vocês. E no dia 9/4, vocês apresentam o trabalho pelo Google. Então, ó, vocês têm quase um mês aqui, ó, do dia de hoje até 9/4, é praticamente um mês inteiro. Não tem nem como o aluno falar, professor, o tempo foi muito curto para fazer o trabalho, não. Né? É um assunto só, é analisar que a empresa aplica de avaliação de desempenho e dá uma sugestão de melhoria. Ah, professor, mas é muito trabalhoso fazer aqueles PowerPoints lá. Não é, sabe por quê? Mentira de vocês. Olha aqui como eu amo vocês. Você agora vai falar assim, professor do céu, realmente o senhor nos ama assim, mais do que tudo nessa vida, sim. Olha aqui, ó. Para facilitar a vida de vocês, vamos abrir todos os modelos aqui. Espera aí, pessoal. Vou abrir todos os modelinhos para você ver. Então, tá aqui. Tá gravando bonitinho, graças a Deus. Hoje, pelo menos, a internet não caiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, gente, deixa eu, em primeiro lugar, antes até de passar lá os modelos lá, deixa eu explicar uma coisa. Não é obrigatório o grupo utilizar algum dos meus modelos. Não é obrigatório. Eu crio por quê? Porque eu conheço os alunos. Eu sei que tem grupos aí, tem alunos. Gente, eu já vi alunos aí que sabem mais PowerPoint do que eu. Aliás, eu nem sei tanto PowerPoint, eu sei o suficiente se o grupo for todo desempregado. Ah, tá. Olha só, eu esqueci de falar. Se todos os alunos do grupo estiverem desempregados, então vocês podem, de repente, ter um amigo de vocês que trabalha, né? Você tem um amigo, alguém do grupo, não é possível. Professor, nosso grupo, todos os nossos amigos também estão desempregados. Então, pelo amor de Deus, pode todo mundo mudar do Brasil. Deve ter um amigo de vocês aí que trabalha numa empresa. Então, você conversa com seu amigo lá, ou falando, nós estamos precisando fazer um trabalho sobre avaliação de desempenho. A gente pode usar a sua empresa lá como um exemplo, como
exemplo e tal, você pode nos dar alguma informação, porque você não precisa pegar a informação sigilosa da empresa. Nós não estamos aqui, de forma alguma, querendo expor empresa nenhuma e mostrar situações da empresa. Não é nada disso, não. Não vai causar problema nenhum para a empresa, não. É mostrar. A empresa usa a escala gráfica de forma 180 graus, beleza, vê lá como é que é feito o processo. Então, esse amigo seu mostra para vocês como é que é feito, ele pode dar um relato dele, do que ele acha das avaliações que a empresa faz, como ele é avaliado, se ele gosta daquela forma de avaliação, se ele percebe que aquilo ali motiva as pessoas ou desmotiva as pessoas, pronto, beleza. Aí vocês, a partir daí, vocês seguem. Não tem problema, tá? Não vai haver esse problema, não. E aí, o que eu estava falando? Gente, pode acontecer o seguinte, tem um grupo aí que tem um aluno lá que sabe tudo de PowerPoint. Se vocês quiserem criar a apresentação com o layout de vocês, eu até acho até melhor. Sabe? Eu não me importo de forma alguma, não. Só é bom que tenha aquela estrutura que eu estou sugerindo ali. E daqui a pouco, na hora que eu encerrar a aula, eu mando lá para vocês os 6 modelos. Porque eu faço esses modelos porque eu sei que tem grupos aí que, às vezes, tem aluno que não sabe mexer em nada no PowerPoint. Tem grupos aí que montam um grupo com 6 alunos e os 6 alunos, eles são muito leigos no PowerPoint. Então, eu facilito a vida desses alunos, né? Eu já crio um modelinho ali. Por que eu crio 6 modelos? Porque também, se eu crio um único modelo, pode ser que a maioria dos grupos pegue aquele meu modelo, aí no dia chega aqui, todo mundo com o mesmo layout, todo mundo com os trabalhos muito parecidos, né? Então, pelo menos, dá uma diversificada. Aí vocês escolhem aleatoriamente. Normalmente não acontece de todos os grupos escolherem o mesmo modelo, não. Até porque tem uns que preferem um tom mais azul, outros preferem um tom laranjado, outros preferem um tom mais vermelho, outros preferem o preto. E aí, no dia, né, da nossa apresentação, vocês vão ver que fica uma coisa um pouquinho mais variada. A apresentação fica mais rica, fica mais bonita. Tá? Então, olha só. Alguém perguntou ali, é preciso pôr o nome da empresa? Né? A Laís perguntou, é preciso pôr o nome, foi o Gabriel, né, que perguntou, é preciso pôr o nome da empresa? Gente, olha só, eu não quero comprometer vocês, não quero comprometer empresa nenhuma. Se você for analisar a empresa que você trabalha, mas percebeu lá que a empresa não quer que você exponha o nome da empresa, você pode chegar aqui no dia e mudar o nome da empresa. Cria um outro nome. E você pode explicar, gente, ó, eu vou falar de uma empresa, o grupo fala, né? Gente, eu vou falar de uma empresa do mercado, é um caso real, nosso estudo de caso é um caso real, porém, eu modifiquei o nome da empresa, porque a empresa lá não se sentiu confortável da gente expor a empresa aqui. Então, só o nome ali é fictício, mas é um estudo real. Também está ótimo, tá? Deixa eu mostrar, então, para vocês, ó. Vou pegar um modelinho qualquer aqui, eu vou pegar aleatoriamente aqui, esse aqui, ó. Então, olha lá, ó. Como que eu facilitei a vida de vocês, ó. A apresentação já está mais ou menos estruturada, vocês vão colocar os nomes de vocês, o nome da empresa, né, que vocês vão estar estudando, ou vou criar um nome fictício lá. Aí, ó, eu vou pedir para vocês um breve histórico da empresa. Não precisa de expor nada da empresa, não. É o que essa empresa faz, o ramo que ela atua, onde ela atua, seus principais produtos e serviços, e alguma outra informação que conseguirem, para também, né, gente, a pessoa que for assistir a apresentação, que for ver o trabalho, ela pelo menos saber o ramo de atuação dessa empresa. Se é uma empresa do ramo de siderurgia, se é uma empresa do ramo alimentício, se é uma empresa do ramo farmacêutico, se é uma empresa do ramo automobilístico, o que ela vende? Ela vende carros novos, carros usados. O que essa empresa faz? Para a gente poder ter uma ideia, né? De que empresa nós estamos falando. Senão ficou uma coisa muito vaga também. Aí, os objetivos desse seu trabalho, que eu digo aqui, ó.
Descrevam os objetivos da elaboração do trabalho. Por que vocês estão fazendo esse estudo? O que pretendem obter em termos de melhoria para a empresa? Aí eu falo, pode ser ou não desmembrado em objetivo geral e objetivos específicos. Fica a critério do grupo, né? Posso até dar um exemplinho aqui para você, uma luz, ó. Como objetivo geral, a empresa pretende estudar a concessionária tal, com o objetivo de analisar os seus processos de avaliação de desempenho. Esse é o objetivo geral. Objetivos específicos. Analisar se as metodologias aplicadas pela empresa atendem aos métodos hoje, as melhores práticas adotadas pelo mercado, ponto e vírgula. Analisar se há alguma necessidade de readequação nos processos que a empresa adota, ponto e vírgula. Analisar os benefícios que a nossa nova... dar sugestões de novas melhorias nos processos de avaliação da empresa. Analisar as melhorias... o retorno que a nossa metodologia sugerida vai trazer para a empresa. Então, estou falando aqui rapidamente alguns, né, como você poderia desmembrar esses objetivos. E, gente, se você for no Google, vá lá no Google, lá, né, digita no Google, objetivos principais de uma avaliação de desempenho. Ixi, vai aparecer uma tonelada de sites mostrando para vocês os objetivos da avaliação de desempenho. Que aí vai te dar uma luz, não é copiar tudo do site para o trabalho, vai te dar uma luz de quais os objetivos você pode colocar aqui no seu trabalho, tá? Vai facilitar a sua vida. O que mais? Depois eu fico aberto a pergunta, gente, olha só. Aí aqui agora, os 2 pontos principais. Você vai fazer uma análise dos processos da empresa, então descrevam aqui da forma mais detalhada possível a situação real que encontraram na empresa. Como ela faz o processo, que tipo de processo de avaliação ela adota, como ela faz, quem faz, quando ela faz, se ela faz isso trimestralmente, se ela faz semestralmente, se ela faz anualmente, se ela não faz de jeito nenhum, faça uma análise e bota aí aqui. E aí, o próximo passo, que talvez seja o mais importante, descrevam aqui de forma mais detalhada possível as alterações que deverão acontecer de acordo com o que nós estamos vendo, as teorias estudadas, apresentando um projeto de solução do problema, detalhando como será feito, as etapas de implantação, e fica a critério de vocês. Estamos sugerindo que a empresa adote uma nova metodologia, assim, assado, papapá, fica a critério de vocês, eu quero ver a criatividade de vocês. Por fim, tem só mais 2 slides aqui, que não é nada difícil de fazer, rapidinho, vocês matam isso fácil. O retorno esperado, é lógico, né? Se você está dando uma sugestão de melhoria, o que é que você espera com isso? O que é que vai trazer essa nova metodologia, vai trazer para a empresa? Vai trazer melhor motivação da equipe, melhor satisfação dos funcionários, vai trazer uma avaliação mais justa. Isso vai trazer retorno no clima de trabalho da organização, isso vai acabar trazendo algum tipo de retorno financeiro para a empresa, vai trazer uma melhor satisfação dos clientes para a empresa, aí vocês também, pesquisando no Google aí, vocês vão achar um monte de coisa que podem ajudar vocês aí, né? Mas alguma coisa, essa melhoria que vocês estão sugerindo tem que trazer para a empresa, né? E por fim, gente, isso pode até ser opcional, mas normalmente a gente faz nos trabalhos uma conclusão final, uma consideração final. Um último slidezinho ali, em que você vai estar dando uma conclusão final. Nada de textos muito extensos, não, pode ser objetivo. Mas, né, fazendo algum tipo de agradecimento, alguma conclusão, fica também a critério do grupo. Encerrou. PT, saudações. Pessoal, vocês viram que não tem nada assim de tão mirabolante, não, tá? João Paulo, jurava que era o único que usava esses efeitos de entrada. Pessoal, alguma dúvida? Alguma consideração? De repente é tanta coisa que eu esqueci de falar algo.
Ficou ainda alguma dúvida aí sobre o trabalho? Posso dar como encerrada? João Paulo, pessoal, todos vocês aí, ó, Alaíde, Amanda, Daniel, Débora, Douglas, Gabriel, Igor, João Paulo. Aí, gente, ó, comecem a fazer. Quando começa a fazer, começa a ter alguma dúvida. Eu vou já mandar lá os modelos para vocês. Aí, na próxima aula, a gente vai vendo também aí o andamento, se tem dúvida, se não tem. E qualquer coisa também, me manda um WhatsApp. Esses dias eu estou um pouco ocupado, que eu acabei pegando uma empresa nova aí para prestar um serviço, para dar uma consultoria. Estou um pouco ocupado, mas sempre que eu tiver um tempinho eu respondo, tá? Ou seja, nem que seja para responder à noite, eu vou falar com vocês, gente, estou enrolado um pouco aqui, mas hoje, depois da aula minha, eu tiro a dúvida de vocês, ou no final de semana eu tiro as dúvidas, fiquem tranquilos, beleza? Um beijo no coração, fiquem todos com Deus, tenham todos um excelente final de semana aí, qualquer coisa eu estou às ordens, tá? Fiquem com Deus aí. Valeu, professor. Bom final de semana. Valeu, muito obrigado, viu, Gabriel? Valeu, João Paulo. Todos vocês aí, muito obrigado aí por tudo. Muito obrigado pelo carinho.